Graça e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Lembrando que todas as quintas-feiras você tem um encontro com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica do quarto trimestre, que abrange outubro, novembro e dezembro deste ano de 2025, que tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Agora a gente queria pedir aquela ajuda para vocês, né? Compartilhando nosso link, deixando o seu like, se inscrevendo no canal TV Promessa RS e ativando o sininho para ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, para o estudo da lição hoje de número 13, a nossa última lição desse ano, pastor, que tem como tema um pedacinho do céu. A gente costuma dizer que lição boa passa rápido, né? A gente chegou no fim, pastor, de mais uma aqui, e hoje vai ser bênção de Deus, né? Amém, graças a Deus, né? Passou aí o ano de 2025, estudamos aí várias lições e hoje é a última lição desse semestre, né? Uma lição abençoada. E hoje nós temos uma presença especial como o nosso professor aqui da Escola Bíblica, né? Isso. Hoje nós temos o pastor Alessio que é superintendente da Convenção Rio Grande do Sul. Ele é pastor aqui na Promessa da 65 em Gravataí. Pastor Alessio, seja muito bem-vindo, pastor. Muitíssimo obrigado, pastor Eduardo, pastor Rogério. Uma grande alegria estar aqui com vocês hoje do lado de cá, para a gente encerrar aí, né, a lição desse trimestre sobre família, e coube a Deus nos dar o privilégio de encerrar. O Eduardo já mencionou um pedacinho do céu. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês e com todos os nossos alunos da Escola Bíblica do Sul, pelo Brasil afora. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Amém, graças a Deus, pastor. Muito obrigado pela sua colaboração até agora aqui, pastor. Pastor Rogério, seja muito bem-vindo também, pastor Rogério, nossa Escola Bíblica do Sul, né? Hoje com o pastor Alessio aí também. Amém. Ajudando. Eu agradeço a todos, o pastor Eduardo pela companhia, o pastor Alessio ali, a gente sempre aqui do mesmo lado, agora do lado de lá, né, pastor Alessio? Seja muito bem-vindo aí, né, na Escola Bíblica e esperamos aprender muito com o senhor hoje. Graças a Deus e vamos aprender, né? Pastor Alessio, como o senhor muito bem sabe, né? Aqui tem o início, tem o tema, tem a introdução, tem o texto base, o objetivo da lição. Eu queria que você desse uma introdução sobre essa lição, o que essa lição vai trazer, pastor, qual é o objetivo, falar um pouco sobre esse tema, sobre esse texto base. Pastor Alessio, por favor, já nos ajuda aí. Pastor Eduardo, pastor Rogério e demais irmãos da Escola Bíblica do Sul, penso que nós temos aqui um combo interessantíssimo para que nós pudéssemos explorar durante este período aqui da Escola Bíblica dessa semana. Mas me permitam citar o tema de uma forma especial, um pedacinho do céu. Isso é importante demais, porque quando nós encerramos uma série de lições sobre família, onde nós já vimos tantos ensinamentos importantes, profundos, sobretudo, ensinamentos plausíveis mesmo, que devem ser colocados em prática no dia a dia, na nossa vida. E a gente encerra essa série de lições, a lição de número 13, falando sobre um pedacinho do céu. Isso é importante. Eu acho que, pedagogicamente, é irrelevante que nós pensemos no tema, porque, às vezes, aí fora, ou até mesmo aqui dentro do corpo de Cristo, quando se fala que a família bem ajustada, a proposta é que ela se torne um pedacinho do céu na terra, às vezes soa como uma utopia. E não pode ser assim. A família, ela é estruturada de acordo com os padrões da Bíblia Sagrada, ela tem que ser, de fato, um pedacinho do céu. Para que isso aconteça, obviamente, nós temos que renunciar a nós mesmos e colocarmos os princípios bíblicos em ação. Isso é possível? Sim, é possível. E se nós colocarmos isto, como nós já vimos, né, durante toda esta série,
durante todos esses 3 meses, colocarmos em prática, sim, será possível. A família será um lugarzinho gostoso, aconchegante. Quem se ausenta da família por um tempo, porque às vezes precisa viajar, às vezes porque precisa de uma demanda pastoral, empresarial, enfim, de várias formas, aí quando você volta para casa, mas é gostoso demais. Como sempre dizia alguém, né? Viajar é bom, voltar para casa é melhor. É gostoso, é um ambiente bom com a esposa, com o esposo, com os filhos. Então, não é utopia, não é e não pode ser. É, de fato, um pedacinho do céu. E, como diz aqui o texto, e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Este assim será é uma conclusão de uma parábola, vai falar da videira, a videira frondosa, frutífera, com seus ramos fincados, enfim, faz uma ilustração linda o salmista. E ele fala que desta forma será o homem que teme ao Senhor. E é isso que nós vamos caminhar aí no decorrer das perguntas que se seguem. Glória a Deus, pastor. Boa introdução, né? Acredito que vai ser bênção de Deus, né, pastor Rogério? Amém. Para falar sobre essa lição bíblica de hoje, né? Certamente, com certeza. Então, pastor Alessio, para a gente ganhar aquele famoso tempo, né? A nossa lição aqui ela é dividida em 2 tópicos, né? O primeiro deles é o tópico do compromisso e o segundo, a consequência. Então, pastor, baseando aqui na nossa primeiro tópico, né? A primeira pergunta diz assim: após ler Salmo 128 e o item 1, responda: de que maneira podemos nos comprometer com Deus? Essa atitude é relevante para que tenhamos um lar abençoado, pastor Alessio, por favor? Pastor Eduardo, pastor Rogério, o texto ele nos pede para que leiamos o Salmo 128 e o verso 1. Então diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a pergunta: de que maneira podemos nos comprometer com Deus? Essa atitude é relevante para que tenhamos um lar abençoado? Sim, é relevante. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa questão aqui do temor está dizendo aquele homem, aquele coração que se prontifica à obediência à palavra de Deus. Esta é a forma com que Deus vai dizer o seu sim para nós e os seus nãos para nós, é através da palavra. E quando a Bíblia diz bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, está dizendo assim: bem-aventurado é o Alessio, bem-aventurado é o Eduardo, bem-aventurado é o Rogério, bem-aventurado é o irmão que está nos ouvindo, é a irmã que está nos ouvindo na Escola Bíblica do Sul. É bem-aventurado quando busca renunciar, toma uma decisão, é uma tomada de decisão, toma uma decisão de renunciar a si mesmo e colocar a vontade de Deus em prática. Essa é uma decisão, é renúncia, é ter domínio próprio. No relacionamento é saber ouvir, é saber falar. Né? Às vezes, o pastor Rogério, que caminhou um pouquinho com a gente aqui na 65, ele já deve ter me ouvido falar, pastor Eduardo, que nesse relacionamento de temer a Deus, de deixar a palavra de Deus viver em nós, a gente precisa ter domínio próprio, precisa temer a Bíblia, os princípios, as orientações de Deus. Eu sempre digo assim, a gente sempre ouve falar um monte de curso de oratória, né? Você já ouviu? Tem curso de oratória, mas você já ouviu falar curso de ouvidotória? Eu inventei isso aqui agora, tá bom? De oratória todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. É um princípio de ouvir bem, de saber ouvir o esposo, ouvir a esposa. Não é apenas escutar no sentido vago, é saber ouvir mesmo, às vezes é saber calar, né? E esses são os princípios da Bíblia. É a temperança no relacionamento. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse temer ao Senhor é quando, bem-aventurado, podemos traduzir assim: bem-aventurado o homem, o coração, o homem e a mulher, que toma uma decisão de renunciar a si mesmo e deixar que os princípios da palavra o norteiem sua vida lá em casa. No relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo,
dos filhos com os pais com os filhos. Renúncia, deixar os princípios da palavra nortearem esse relacionamento na família. Não é simples? Não, não é simples. Estamos lutando contra nós mesmos, mas se nós aprendermos e precisamos aprender e colocarmos em prática, é um pedacinho do céu na terra. Amém. É interessante, né, pastor Alessio, que o senhor colocou esse ponto, que um lar onde teme a Deus dificilmente terá confusão e brigas, né? Não quer dizer que não terá, às vezes, um desentendimento ou outro, mas até no desentendimento, a solução dele é simples também, é mais fácil, né? Não é uma coisa que se aprofunda muito, porque aquele que teme a Deus, em um momento que o esposo exaltar um pouco mais, a esposa vai segurar, ou ao contrário, às vezes a esposa exaltou, o esposo vai segurar, porque ambos estão ali sendo abençoados por Deus, né? Então, o primeiro momento ali, quando nós tememos a Deus, já evita muitos problemas, porque nós temos o embasamento cristão, e onde nós devemos lidar bem um com o outro, principalmente no nosso lar, na nossa família, né? Mas também, quando o problema vir, quando a dificuldade vir, também a solução para essa dificuldade também é muito mais simples, né? Não é um problema que vai se aprofundar muito, né? Porque não adianta a gente achar também, nós não vamos ter problemas. Claro que a gente vai ter, somos seres humanos, pecadores, e às vezes vai acontecer alguma coisinha ali que não encaixa muito bem naquele momento, mas a sabedoria que nós adquirimos com Deus aqui, frequentando os cultos, a igreja, a palavra dele, estudando a escola bíblica, vai nos direcionar para solucionarmos os problemas também de forma mais simples, né? Para não aprofundar muito, né? Sim, não tem como, né, pastores, ter um lar abençoado se você não temer a Deus. Sim. E temer é diferente do medo, né? A gente não tem medo, a gente teme. Então a gente tem que saber diferenciar também essas palavras. Se queremos um lar abençoado, queremos a nossa família abençoada, queremos uma igreja abençoada, o primeiro princípio é temer a Deus acima de todas as coisas. E o restante, como o senhor muito bem, né, falou, o pastor Alessio também, né, não que não vai ter problemas na família, que vai ter discordâncias, não, isso é saudável ter também, né. Só quando a gente coloca Deus acima de tudo isso, a gente consegue resolver aquilo que é difícil. Sim. Muitas vezes fazem tempestade em um copo d'água, mas o problema é pequenininho. Sim. E quando a gente teme a Deus, não que tenhamos uma vida fácil, mas conseguimos lidar sobre as circunstâncias da vida mais fácil. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Alessio. A primeira pergunta é a resposta da primeira pergunta. Vamos para a segunda. Ela nos coloca assim, após ler Mateus 7:24 e o item 1, comente a frase: o nosso comprometimento em praticar a palavra de Deus nos proporciona firmeza para lidar com situações adversas. E a pastora Alessio, nos ajude aí com essa segunda. Bom, segundo o ensino de Cristo, aquele que ouve e pratica as palavras dele, ele está ensinando isso em Mateus 7:24, né? Que é o versículo referente a esta pergunta, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Mas para que as nossas casas estejam alicerçadas, edificadas na rocha, é preciso ouvir e praticar. Para que eu ouça e pratique a palavra, eu preciso renunciar a mim mesmo. Por isso que é aquele policiamento mesmo das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, para que tudo o que eu penso, para que eu fale, para que aquilo que eu faça tenha o norte da palavra de Deus. Por quê? Como diz a pergunta, o nosso comprometimento em praticar a palavra de Deus nos proporciona firmeza para lidar com situações adversas. É isso que o pastor Rogério também falou aí, expôs na sua fala. As situações adversas, elas virão. Situações adversas, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na Escola Bíblica do Sul, elas virão. A tempestade, ela vai chegar. Num determinado momento, a família estará no olho do furacão. Eu vou usar essa frase, que não ela é minha, mas ela corre muito, é o olho do furacão. Chega a hora. E isso não quer dizer que sejam problemas, às vezes são problemas relacionais, às vezes não. Às vezes pode ser que seja uma enfermidade inesperada. Sabe quando chega aquele resultado de um exame que te tira a estrutura, é uma questão financeira, como que você vai lidar quando falta o básico do dia a dia, enfim, daqui a pouco são
situações as mais adversas. Esposo, esposa, às vezes alcança os filhos, às vezes são problemas lá na escola, enfim, são diversos problemas. Nós não vamos escapar de, em determinado momento ou em determinados momentos, estarmos no olho do furacão. A tempestade vai chegar. O que Jesus está dizendo é assim: sabe que a tempestade vai chegar lá na frente, em determinado momento você vai estar no olho do furacão. Então, coloca a tua casa na rocha. Viva os princípios do Evangelho. Esteja firmados. Esteja firmado, meu irmão. Esteja firmado, minha irmã. Coloca a tua família alicerçada na rocha. Porque quando o vento chegar, o furacão chegar, vai estremecer, vai para ali, vai para cá, mas não vai sair do trilho. Não vai abalar, não vai se destruir, não vai ser destruída a casa, a família. O que infelizmente acontece muitas vezes, porque os alicerces são frágeis, estão todos construídos na areia, sopra o vento, vem uma situação aqui, outra ali, coisas simples que poderiam ser superadas se estivessem alicerçados na palavra, mas que acabam abalando, acaba a família, filho para um lado, esposa para outro, enfim. E o fim é trágico, como disse o próprio Cristo. Então, que nós estejamos sempre nos alicerçando nos princípios da palavra. E quando nós estivermos nos momentos das situações adversas, que elas vão chegar, necessariamente, seguramente elas vão chegar, nós vamos atravessar. Um fortalece o outro. Uma hora o esposo é aquela coluna que sustenta a família, daqui a pouquinho, quando vê, é a esposa que assume esse papel, está ali, daqui a pouco é um filho, enfim, um vai ajudando, e o tempo vai passando, e quando sai lá na frente, todos saem mais fortalecidos, mas só saem vitoriosos porque foram alicerçados na palavra, nos princípios do Evangelho. Amém. E é interessante, né, pastor Alessio, como o senhor colocou ali, é que não basta só estudar a palavra, tem que viver essa palavra, e isso é importante, porque nós estudamos exatamente isso, para nós vivermos. Porque se o Senhor deixou escrito para nós ali como nós deveríamos nos comportar mediante várias situações, a Bíblia nos traz muitas situações que as pessoas viveram ali e tal, é exatamente para quando eu chegar naquela situação eu saber como lidar com ela, né? Então não está falando assim, ó, porque agora você segue a Cristo, você não vai passar por essa dificuldade. Você vai ler toda a Bíblia, vai aprender o que está escrito ali dentro e você não vai ter problema. Ao contrário, você vai ler, você vai aprender e quando você chegar naquele problema, a saída você já vai saber. Você já leu, né? O Espírito Santo já capacitou, já treinou, então a gente tem as saídas para aquilo ali, né? Então isso é importante, né? A leitura da palavra, né? Claro, mas principalmente viver a palavra. De nada adianta eu só ler e as minhas práticas ser completamente divergentes do que está escrito. Eu tenho que ler para praticar aquilo que eu estou lendo, né? Sim. Tem a parte da lição que é bem clara quando fala assim: entretanto, a ausência da prática da palavra pode causar ruína na família, né? Então, e era isso que o pastor Alessio, o pastor Rogério estavam falando, né? Então, não adianta a gente ser bons teólogos e de saber muito de Bíblia e a gente não colocar nada em prática, né? Porque daí, o que vai adiantar ter o conhecimento cheio, a cabeça cheia, sendo que a família ela não quer saber do nosso conhecimento, ela quer saber da nossa prática. Isso aí. Então, é muito importante a gente saber disso, né? Para que se a gente quer uma determinada família bem estruturada, não adianta saber de Bíblia, só saber de Bíblia, né? Também é interessante, mas é colocar todo esse conhecimento em prática. Porque, como bem falado, né, as adversidades da vida tem. E a gente só mostra o resultado disso só vai conforme aquilo que a gente coloca em prática, né? Então, mas eu vi na Bíblia, eu sei como me comportar em determinada situação, né? Então, isso é muito interessante pra gente, né? Por isso que essa lição, ela vem de encontro nesse momento, né? Porque eu acredito que há problemas familiares no mundo, né? Isso é óbvio, né? E a gente podendo entender, aprender dessa lição e colocar em prática, a chance dos ruídos acontecerem, das desgraças acontecerem na família, né? Vai ser menor. Então, por isso que é importante estudar e colocar em prática essa lição. Então, caminhar um pouquinho mais aqui, pastor. Isso aí.
A pergunta de número 3, né? Isso. Pergunta de número 3, pastor Alessio, diz assim: com base em Salmo 128, do 2 ao 3, e no item 2, comente sobre as bênçãos da prosperidade, do amor e do vigor no lar, pastor Alessio. Muito bem, então a pergunta de número 3, nós entramos para as consequências. Fala sobre bênção da prosperidade, a bênção do amor e a bênção do vigor no lar. Tudo isso é consequência daquele lar que é estruturado nos princípios da palavra. E de repente, para que eu possa ser assim, dar alguns exemplos práticos, rápidos, né, para o irmão e a irmã, queridos, assim, ó, para que nós colhamos os frutos de bem-aventurança na questão da prosperidade, sermos felizes na questão do amor no lar, para que sejamos felizes na questão do vigor no lar, nós precisamos ter o nosso lar alicerçado na palavra. Olha, aqueles 3 P's, se nós colocarmos aqueles 3 P's em ação na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, tenho certeza que as consequências da bênção virão. O P da perseverança, sejam perseverantes, não desista do seu casamento. Meu irmão, não desista do casamento, minha irmã. Perseverantes. Sejam pacientes. Precisamos ter paciência um com o outro. Minha irmã, tenha paciência comigo. Meu irmão, tenha paciência comigo. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando, sim, de incompatibilidade de gênero. Não existe compatibilidade, não existem 2 pessoas iguais no planeta, são 2 pessoas únicas. Lembra que a gente brinca assim, ó, Deus fez esse e jogou a forma fora. Exatamente isso que acontece. Né? Então, quando fala assim, eu vou me separar porque nós somos incompatíveis, existe uma incompatibilidade de gênero. Não existe compatibilidade. De fato, todos nós somos compatíveis porque somos únicos. Por isso, tenhamos paciência. Para paciência existe renúncia. Se eu tenho paciência, todas as coisas vão chegando ao seu devido lugar. Perseverança, paciência e perdão. Perdoe mais, perdoe sempre, perdoe hoje, perdoe agora. Quando nós usamos esses princípios, existem outros, mas eu cito esses 3, aí sim a consequência vem. Eu sou bem-aventurado no lar, nós desfrutamos da prosperidade, do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo irá bem. Sim, um vai ajudando, ajuda aqui, ajuda ali, fortalece o outro, daqui a pouco um vai dando força para o outro ser próspero onde está, vai ajudando no trabalho de um, no serviço do outro, um vai fortalecendo o outro. Não é crítica, não é desgaste, não são acusações, não, é um ajudando o outro. Aí, se nós temos os princípios da perseverança, da paciência e do perdão, a gente consegue ajustar para que haja bênção no trabalho, para que haja também amor no lar. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Haverá alegria. A ilustração aqui, a parábola aqui é fantástica. Fala de vida, fala de coisa linda, de coisa sendo dando frutos, de vida. É assim que o lar tem que ser. Mas os princípios precisam anteceder este cenário. E volto a dizer, é a paciência, a perseverança, é o perdão, você pode colocar outros na lista. Quando nós cumprimos isto, nós temos bênção financeira, porque um ajuda o outro. Nós teremos paz no lar, pedacinho do céu na terra, porque um compreende o outro. Os bem-aventurados desfrutam de vigor no lar, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Olha que poesia linda, que comparação fantástica. Os seus filhos ali, todo mundo se ajudando, todo mundo, um instruindo o outro, você instrui com amor, com carinho, a repreensão é amorosa, né? Tudo é de uma forma linda, de acordo com o Evangelho. E eu vou brincar aqui, né? Às vezes as pessoas pensam que corrigir os filhos, não, existem os extremos. Tem aquele que acha que não pode corrigir de jeito nenhum, e a Bíblia fala que tem que corrigir sim. E tem aquele que acha que pode corrigir de qualquer jeito, é pescoção, é kung fu, é karatê, maitachi, aí não dá também.
né? Aí não dá. É saber equilibrar isso, com amor, com carinho, enfim, saber usar os princípios da palavra de Deus. E quando esses princípios são utilizados, os filhos amam, os filhos respeitam, podem até não gostar de uma repreensão, de uma fala que precisa um determinado momento, mas eles vão te respeitar porque você sabe falar com amor. Não dá para falar, não dá para repreender na hora da raiva, tem que saber a hora certa. Se você estiver irado, não faça isso, porque certamente você vai se arrepender. É possível que você faça a coisa certa da forma errada, isso também não ajuda. Esses são os princípios, por isso que a gente vai dizendo assim, ó, quando a gente consegue colocar os princípios, cada coisa no seu devido lugar, no seu determinado tempo, sim, a bênção no trabalho, a bênção com a esposa, a bênção no esposo, a bênção no relacionamento com os filhos, a bênção em todas as áreas da vida da família. É um pedacinho do céu na terra. Amém. É o cuidado mútuo, né? Um do outro, né? É a união da família, é o fortalecimento aí espiritual, o conhecimento, né? E a vivência, experiência de vida sendo passada de geração em geração, né? Os seus pais para os filhos aprendendo com a atitude dos pais e assim segue a palavra do Senhor. É interessantíssimo isso aí. Muito bem, pastor Alessio. Obrigado aí pela resposta dessa terceira pergunta, bem completa. Vamos aqui para a quarta pergunta. A quarta pergunta ela nos coloca assim, ó. Com base em Salmos 128, do 5 ao 6, e no item 2, comente sobre a bênção da longevidade. Pastor Alessio, e aí essa bênção aí da longevidade? Muito bem. Ó, os bem-aventurados desfrutam de longevidade no lar. A Bíblia diz assim, ó, vejas os filhos dos teus filhos, Pai sobre Israel, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e vejas os filhos dos teus filhos. Então, a intenção aqui, o propósito aqui é dizer assim, ó, você verá a paz da tua nação, você verá a paz de Israel, você verá a paz de Jerusalém, você verá os filhos dos teus filhos, você terá uma vida longa, uma vida de uma prosperidade nesta área, a bênção da longevidade, a estabilidade, você terá firmeza, todos os dias. É bem essa fala, pastor Rogério, é um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, a vida ela se torna mais fácil. É isso que lá está em Provérbios, né? Quando fala do cordão de duas, de três dobras. Se o lar não estiver nesse princípio da perseverança, da paciência um com o outro, estiver quase que instalada, como disse Jaime Kemp, a Terceira Guerra Mundial, então tudo fica mais difícil. A vida ela vai se esvaindo, tudo vai se consumindo. Chega uma hora que a vida perde a beleza. Agora, se os princípios estão ajustados, se a bênção de Deus está ali, se a maturidade está ali, aí sim, tudo se torna muito mais leve, muito mais prazeroso, muito mais tranquilidade. Às vezes, a tempestade lá fora está brava, mas o lar é um conforto, é uma segurança. O esposo está fortalecendo a esposa está fortalecendo o esposo. Às vezes, nas dificuldades, aquela palavra amena, aquela palavra simples, aquela palavra gentil, aquela palavra bíblica, aquela oração que faz toda a diferença um pelo outro, enfim. É nessa linha, né, que o salmista está caminhando. É nesta orientação que Deus está dando. Se há bênção dele, se há princípios da palavra, então todos os anos que vivemos, muitos anos, ou poucos anos, de acordo com a vida que Deus determinar cada um, mas serão vida bem vivida, vida de bênção, vida de paz. É este o princípio, é esta orientação, é isso que está por trás desta fala do salmista. Muito bem, não é só o tempo, né, pastor Alessio, é a qualidade de vida, né, entre a família, né, a qualidade que nós temos ali com os nossos familiares, né, isso eu acho que isso é importante, né, a longevidade ela leva por esses dois caminhos, né,
Tanto a quantidade, que podemos viver muitos anos, mas do que adianta vivermos muitos anos se não tivermos paz? Se não tivermos qualidade de vida com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? Então não adianta nada. Então aqui é um com o outro, né? É viver muito, mas também viver com qualidade, né? Então é importante que a gente tenha isso, né? Se a família é uma família temente a Deus, ela viverá essa qualidade de vida, ela terá essa qualidade de vida, paz. Não é qualquer coisa que vai tirar do sério, não é qualquer coisa. Ah, um vizinho falou alguma coisa, o fulano falou alguma coisa, aquilo ali não vai tirar o sossego, a paz da família de forma alguma. E com isso, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e o outro também quer falar mais alto, daqui a pouco o outro quer aumentar o tom e aí acaba virando uma bagunça, uma briga. Muitas mortes nós vemos hoje, às vezes, em trânsito, né? Às vezes uma coisa tão boba, um buzinou pro outro, aí a pessoa tá brava, nervosa, porque buzinou, vai levantar do seu carro, sair lá de dentro para tirar satisfação, aí tem um que tá armado, pronto, perdeu a vida. Né? Se tá em paz com a família, buzinou, ah, tá bom, deixa ele buzinar, vou embora para minha casa, vou chegar e vou ver meus filhos, vou ver minha esposa, e vida que segue. Então, é nesse sentido, né, que a palavra nos conduz, né? Sim, e é interessante, né, que essa quarta pergunta trouxe de volta a segunda pergunta, né, que é colocar tudo em prática, né? Sim. Não adianta saber e não colocar em prática, né? Então, se queremos ter muitos anos de vida e que colocamos as práticas da palavra de Deus, praticá-las, né? Apenas praticá-las, que teremos muitos anos de vida aí, para honra e para a glória do Senhor. Amém. Vamos caminhar agora, pastor, então, para a segunda parte da nossa lição? Vamos lá, aplicação agora. Agora é aquele momento especial, né? E eu costumo dizer, lição boa passa rápido, já estamos aqui já no segunda parte da lição, que é vivendo em família. Também é dividido em 2 tópicos, né? O primeiro deles é: para ter um lar abençoado, permaneça fiel na adversidade. O segundo tópico é: para ter um lar abençoado, permaneça agradecido na bonança. A quinta pergunta diz assim: por que é importante a família manter a fidelidade também em tempos de adversidade? Você já passou por uma experiência assim em sua vida? Comente. Pastor Alessio, como o senhor muito bem sabe, né? Aqui para abranger de modo geral, tá, pastor? Isso, isso. Quando se fala, por exemplo, se já passamos por tempos de adversidade, já passamos, todos nós passamos e várias vezes, né? Às vezes você passa por uma enfermidade, a enfermidade do esposo às vezes, a enfermidade da esposa às vezes, a enfermidade de um filho às vezes, e a gente sempre diz que às vezes a enfermidade de um filho dói mais ainda, né? Porque dependendo da idade, enfim, quantas pessoas que não estão hoje aqui, pastor Eduardo, pastor Rogério, na Escola Bíblica do Sul, e que às vezes está passando nesse exato momento, por um momento de enfermidade, aquela enfermidade dolorosa, o resultado de um exame, ou às vezes está esperando, né, o resultado de um exame, o coração fica ansioso, daqui a pouco é em relação a um filho, uma filha, situações de despesas, de repente alguém que é mandado embora, é demitido, enfim, são inúmeros casos, são inúmeras as possibilidades de nós entrarmos por experiências em tempos de adversidade, em tempos de tempestade na vida. Aí, quando nós já passamos, e já passamos, todos nós já passamos, o que nós precisamos é palavra de Deus, é joelho no chão, é coração aberto para Ele, é a família estar unida, o esposo fortalecer a fé da esposa, a esposa fortalecer a fé do esposo, fortalecer os filhos aos pais, ter um ambiente onde a palavra de Deus ela é vivenciada, ela é relembrada, ela é compartilhada diariamente, porque é isso que faz toda a diferença. É a segurança de que Deus está no controle, é a segurança de que Deus é o Deus da bênção, Ele é o Deus que cura, e às vezes se Ele não cura, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. É nisso que nós vamos nos fortalecendo. Um vai relembrando a palavra, olha, é assim, vamos orar, fortaleça, Deus faz isso, Deus está no controle, Deus é soberano, enfim. E aí nós vamos abrindo o coração sempre para que a palavra de Deus seja, ela possa ser relembrada, né?
em nossos corações, vão nos fortalecendo em meio à dificuldade, nos tempos da adversidade. Então, é importante, sim. É importante relembrar a palavra. É importante que mantenhamos atitudes sadias no tempo da adversidade. Manter a fidelidade a todos os princípios que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós aprendemos. É isso que nos traz a bênção de Deus, o fortalecimento necessário para que possamos atravessar os momentos difíceis da vida. Que nós tenhamos como exemplo Jó, né? Jó que perdeu tudo, né? Perdeu tudo e mesmo ele perdendo tudo, né? Ele ainda manteve-se fiel à palavra do Senhor, né? E isso é algo não é fácil, você imagina? Né? Perde filho, perde bens, né? Enfim, pode perder muitas coisas. Só que Jó ele tinha convicção que aquilo era algo temporário, que ali não era o fim, né? Ele tinha essa esperança, né? E nós temos que ter isso também, né? Nós temos que ter essa convicção hoje, ainda mais hoje, que nós conhecemos toda a história, nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para redimir o nosso pecado, para nos dar a vida eterna, né? Para nos reconciliarmos com o Pai. Nós temos que ter essa convicção, que aqui não é o fim, aqui não é o fim, né? Nós estamos aqui, tem um tempo, uma jornada que nós estaremos aqui, e nessa jornada em que nós estamos aqui, nós temos que praticar a palavra do Senhor. E essas histórias que nós temos na Bíblia é exatamente para nos fortalecer e para nos dar exemplo de como nós devemos nos portar mediante as situações, né? Então, assim como Jó teve suas dificuldades, seus problemas, suas percas e tudo, ele se manteve firme na palavra do Senhor, nós lemos aquilo e nós nos inspiramos também naquilo. O Senhor deixou isso aí exatamente para isso, para que a gente possamos ler e aplicar na nossa vida. Agora, não adianta, se eu não ler a palavra, eu nunca vou saber que tem uma história de Jó. E não vou saber que Jó passou por todo o sofrimento e depois Deus deu para ele tudo em dobro, né? Então, eu preciso ler, só que depois eu preciso aplicar. Agora, eu sei que Jó passou por tudo isso, mas eu falo, mas foi só para Jó. Para mim não vale. Não, vale para todos nós. Se nós temos a crença, nós cremos que Deus, ele é o nosso Deus todo-poderoso, assim como foi para Jó, vai ser para mim, vai ser para você, vai ser para qualquer um de vocês. Né? Se nós estivermos passando por um momento difícil da nossa vida, pauta no Senhor. A palavra do Senhor sempre vai nos direcionar para o melhor caminho. Né? Não desista. Né, pastor João? Isso aí, né, pastor? Porque ninguém está imune das adversidades, né? Mas mesmo nas adversidades devemos ser fiel ao nosso Deus, né? Porque as adversidades, elas muitas das vezes elas vêm para provar a nossa fé, para ver como estamos diante de Deus, né? Exato. E é nesses momentos onde que a gente vê se a gente está no caminho ou ainda está remando, né? É importante nós colocarmos que essas provas, elas vêm com a permissão de Deus, não é porque Deus quer que isso aconteça, né? Que nós vimos ali quando Jó foi tentado, o inimigo pediu a permissão para que aquilo acontecesse, Deus permitiu, mas não era vontade de Deus que aquilo acontecesse, né? Então, mas acontece, mas Deus está do lado, né? Está junto ali, né? E que nós tenhamos essa concepção também, né? Pastor Eduardo, pastor Rogério, é exatamente isso, né? Aí a gente vê assim, entre a situação desesperadora, o tempo da adversidade e o princípio, né? A vida de Jó, com certeza, ensina perfeitamente isso. Imagine você estar em casa e daqui a pouco, num dia, você tem 10 filhos brincando. Brinca daqui, brinca dali, pula daqui. No outro dia acontece a tempestade. Imagine 10 caixões em casa. Meu irmão, se um já é um negócio, imagine 10. Você sabe o nome de todos eles, a história, 10 caixões. Aí, enquanto você está ali no ato fúnebre de 10 filhos, eu acho que nem tem como imaginar um negócio desse. O gerente do banco te liga e fala assim, olha, senhor Jó, é o seguinte, a tua conta está zero. Está no vermelho aqui. Levaram tudo, hackearam a tua conta, não tem mais nada. Daqui a pouco o médico de Jó liga, senhor Jó, ó, o resultado do exame saiu, o senhor está com uma doença terminal. Imagine, daqui a pouco o capataz da fazenda liga para ele. Gente, a tempestade chega de uma forma de tudo quanto é lugar. Aí ele fala assim, a mulher chega, né, e questiona, ele fala assim, ó, mulher, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Isso é um princípio. Deus está no controle. No eu vim, a terra, e no eu vou sair dela. Isso é um outro princípio. Eu nada levo do mundo.
O que eu levo está no coração, não é bem? Então, ele vai colocando alguns princípios que estão muito arraigados no coração dele. E são os princípios arraigados no coração de Jó que faz com que ele relembre, que se ele seja fortalecido no tempo da tempestade. Os princípios praticados, os princípios sendo colocados em prática, né? Então, claro que eu entendo que Jó é único, né? E cada um será aprovado na medida da sua força, mas os princípios devem ser aplicados sempre, vivenciados e lembrados, que é a nossa salvação no tempo da angústia. É a palavra de Deus, são as promessas de Deus, é o controle de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Pastor Alessio, pegando um ganchinho do que o senhor colocou, é importante dizer que Jó não tinha uma promessa do seguinte, assim, ó, Jó, aguenta aí que no final eu vou te dar tudo em dobro. Ele aguentou na fidelidade que ele tinha a Deus, né? E Deus também provou a fidelidade, né? Falou assim, esse é o meu servo, e deu isso em dobro. Então não tinha bem assim, ó, você vai passar por um momento difícil, se você vencer, no final eu vou te dar em dobro. Não tinha isso. Não tinha, né? Então nós vemos que a fidelidade de Jó com Deus foi uma fidelidade sincera, honesta, independente. Ao contrário, ele falou assim, ó, se ele me deu, ele me tirou, tudo é dele. Ponto final, né? E aí o Senhor viu, reconheceu realmente o servo que era Jó, né? Graças a Deus, pastor Alessio. Então é o seguinte, nós falamos aqui, né, do momento difícil, e a sexta pergunta é um pouquinho diferente dessa daí, né? Vamos lá então, ó, na sexta pergunta ela coloca assim, ó, em tempos de bonança, o risco de se ignorar a Deus existe, né? Existe. Você já soube de alguém que tenha passado por isso? Comente. Existe, e existe sim. Eu acho que nós já conhecemos pessoas, né? Mas quem sabe um exemplo bíblico que possa fazer isso para ilustrar, porque a, a transparência da Bíblia Sagrada naquilo que alguns homens de Deus falharam tem uma pedagogia muito profunda, né? Então me permitam citar Davi. Davi, ele tem o Davi do deserto, o Davi que luta, o Davi que é justo, o Davi que vai e tem experiências profundas com Deus, e enfrenta gigante, enfrenta exército, enfrenta de tudo, e está ali o Davi do deserto. No deserto ele tem escassez de água, ele tem escassez de comida, no deserto ele tem frio terrível da noite, no deserto ele tem um calor insuportável do dia, até que ele chega ao rei e vai para o palácio. É no palácio que Davi se perde, não é? É diferente o Davi do deserto e o Davi do conforto. O Davi da bonança. É no palácio que ele perde a família, ele perde, às vezes, a questão da esposa, de alguns princípios, ele se perde no palácio, ele está no palácio, ele está seguro, ele tem conforto, ele tem bonança, água geladinha durante o calor do dia, ele é o rei, ele tem um cobertor no frio da noite, ele é o rei, mas ali ele está se perdendo com a família, a janela indiscreta de Betseba, ele vai ter as experiências terríveis na bonança. Na bonança. Às vezes, quando nós somos abençoados, se nós não tivermos os princípios, daqui a pouco o homem confia na riqueza, porque agora já não é mais o Deus que controla, é o dinheiro que controla. Ele põe a confiança no dinheiro. O dinheiro não tem nenhum problema, desde que ele seja servo e não senhor. A hora que a pessoa coloca o coração na riqueza, aí é problema. Mas tem gente que confia na riqueza. Tem gente que confia nos seus diplomas. Às vezes a pessoa é bem tranquila, daqui a pouco começa a fazer PhD e não tem nada contra, eu acho que tem que fazer. Mas quando a pessoa acaba colocando, às vezes coloca um monte de diploma na parede e aquilo se torna o seu Deus. Está ali, a sua confiança está ali. Está na riqueza, às vezes está na inteligência, às vezes, enfim, em diversas outras coisas. Ao invés de colocar tudo aquilo que Deus deu para a glória de Deus, para servir a Deus, as pessoas começam a colocar o coração nisto. E eu sempre digo, olha, o cristão, ele tem que ter os pés na terra, mas ele tem que ter o coração no céu. Se ele colocar o coração em qualquer outro lugar que não seja no céu, ele vai se perder,
Então, em tempos de bonança, existe sim o risco de ignorar a Deus. Se os princípios não forem bem firmados, se não estiverem bem claros no coração, o homem, com o passar do tempo, ele vai aos pouquinhos, ele vai se distanciando de Deus, ele vai sendo conquistado por aquilo que traz conforto, segurança, que ele acha, ele está sendo enganado, mas ele vai se afastando daquilo que realmente é seguro, que é o porto seguro, que é Deus, e vai colocando a sua confiança em qualquer outra coisa. E colocando a confiança em qualquer outra coisa que não seja em Deus, ele se perde. E, infelizmente, tanto a Bíblia registra isso como na história do cristianismo real, no dia a dia das nossas vidas, a gente, infelizmente, encontra de gente que passa por isso. E a gente precisa tomar cuidado para que não sejamos. E quem sabe tem alguém aqui na Escola Bíblica do Sul dessa semana que já está correndo o risco mesmo, está vivendo perigosamente de o coração estar sendo seduzido para confiar em qualquer outra coisa que não seja em Deus, e a gente deixa aqui a advertência para que volte ao primeiro amor. Confie em Deus. Amém. Pastor Alessio, é importante isso que o senhor está colocando, porque realmente, às vezes, o que acontece, né? Deus começa a abençoar as pessoas, né? E ali, ao invés da gente ter a gratidão a Deus, né, por tudo que Ele está abençoando, a gente começa a usar essas bênçãos ao nosso favor, óbvio, às vezes viagens, passeios, e nada disso é errado, a pessoa pode sim passear, ter suas férias, ter um bom carro, uma boa casa. Isso não é nenhum tipo de problema, é aquilo que o senhor colocou. O maior problema é quando essas coisas substituem Deus. Agora com tudo isso que me proporciona, agora eu começo a desconectar de Deus. Esse é o grande problema. Então nós temos que nos cuidar disso, né? Cuidar nesse ponto, porque Deus vai nos abençoar assim. Até quando eu faço as minhas orações, eu até falo assim, Senhor, o Senhor me dá tudo que o Senhor quiser me dar, mas se for alguma coisa que eu estou pedindo ao Senhor, que vai me afastar do Senhor, então não deixa eu nem ver, porque eu não quero perder a minha salvação, né? Por que eu falo isso? Porque nós somos seres humanos pecadores e às vezes nós somos tentados. Então tem coisas que às vezes nós não podemos nem ter a oportunidade de termos perto de nós, que às vezes nós podemos ser corruptíveis, né? Nós somos seres corruptíveis, então nós temos que procurar nos afastar daquilo que não agrada a Deus de fato. Então, cara, tudo aquilo que chega a nós, que não é bom, que o Senhor tire mesmo da nossa vida, né? E se for para ser, que seja bênção para a gente ajudar na igreja, ajudar com o evangelho, ajudar com a palavra. Tem muitas formas da gente ser abençoado pelo Senhor, seja financeiramente, seja com o evangelho. Tem muitas formas abençoadas que o Senhor abençoa o seu povo, né? Sempre foi assim, a vida toda foi assim. Agora, claro, nós temos que saber lidar com as bênçãos que o Senhor nos dá. E quando Ele não dá também, é um livramento. Pode ser um livramento que Ele está nos dando na nossa vida, né? Nós temos que ter essa concepção também, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia, né? Mas, então, chegamos ao fim, então, pastor, dessa lição. É isso número aí. 13, né? Nossa última lição aí. Foi uma lição bênção de Deus, né? Aprendemos bastante, né? Pastor Alessio aí, que foi bênção de Deus. Pastor Alessio, queria agradecer, pastor, grandemente do senhor estar nos ajudando, né? Agora do outro lado da telinha, né? Bênção, pastor, poder compartilhar com o senhor, né? Esses momentos. E queria, pastor, que você desse aquela palavra final de ânimo, aquela palavra para os nossos irmãos aí que nos ouvem. Estamos chegando em dezembro, final de dezembro, última escola bíblica do ano de 2025, tempo em que daqui a pouquinho 2026 está batendo as nossas portas, final de ano, ano novo chegando, família reunida. Alguns já estão viajando, alguns estão aqui com a gente, mas já estão aqui na Escola Bíblica do Sul, em várias partes do Brasil, já em viagem, enfim, tempo de família. Olha que coisa maravilhosa, né? Tempo de família, estamos falando de famílias abençoadas. Então, irmão, minha irmã, olha, a sua família é bênção, Deus uniu vocês, Deus colocou a bênção de Deus na vida de vocês. Cuide um do outro. Meu irmão, paciência, perseverança, perdão. Minha irmã, tenha paciência, seja perseverante, perdoe mais. Cuide dos filhos, filhos respeitem os pais
que tenhamos momentos maravilhosos firmados na palavra de Deus. E olha, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Deus odeia o divórcio. É a bênção de Deus na vida de vocês, na família de vocês. E dito isto, que Deus continue abençoando o pastor Eduardo, Deus que continue abençoando o pastor Rogério, vocês, suas famílias, que Deus permita que tenhamos todos um feliz ano novo a todos vocês, a todos os alunos da Escola Bíblica do Sul, vocês aí que já estão há 2 anos aqui na Escola Bíblica do Sul, né? Todas as semanas, abençoando centenas, milhares de promessistas pelo mundo afora. Então, a nossa gratidão. Parabéns, pastor Rogério. Parabéns, pastor Eduardo. Que Deus conceda a vocês um feliz ano novo e muitíssimo obrigado por nos dar a honra de estar aqui com vocês durante esse período e, sobretudo, aí, de ministrar a última lição de 2025. Nos sentimos honrados. Muitíssimo obrigado. Glória a Deus, pastor. A gente agradece mesmo a sua participação aqui com a gente. Pastor Rogério, também agradecemos a sua participação aqui, pastor Rogério. Aquela saudação também final para os ouvintes, né? Amém. Agradecer, né, todos os nossos alunos aí da Escola Bíblica, né, por essa parceria, assim como o pastor Alessio colocou, são 2 anos, né, que nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, trazendo aqui aos irmãos, né. Agradecer a todos os professores que colaboraram aqui com nós durante todos esses anos aqui, né, são pessoas abençoadas, maravilhosas, né, que Deus tem, né, derramado muitas bênçãos na vida dessas famílias aí também. Então, assim, a nossa gratidão, né, por esse ano que se finda aqui, já está no finalzinho, né, e desejar aí um feliz ano novo para todos aí que nos acompanham, né, e que 2026 tenhamos um ano muito abençoado aqui também na nossa escola bíblica, né, pastor Eduardo? Amém. Pastor Alessio, obrigado pela parceria agora desse lado aí, né, hoje desse lado aí nessa última lição. Pastor Eduardo também, que está sempre aqui conosco, obrigado aí pela parceria de sempre. Amém. E pastor, antes de eu também dar minha palavra de saudação, eu queria que você fizesse uma oração, pastor. Por favor. Com prazer. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela Escola Bíblica do Sul. Obrigado por todas as famílias que estiveram conosco durante todo este período. Obrigado pela vida do pastor Rogério, obrigado pela vida do pastor Eduardo. Obrigado, meu Deus. Eu oro, meu Pai, por todas as famílias. O Senhor sabe exatamente o cenário de todas as famílias, de aquele cenário em que elas estão envolvidas neste exato momento. Eu oro, meu Deus, para que haja bênção em cada casa. Eu oro por este coração do esposo, eu oro pelo coração da esposa, eu oro para que haja tua bênção, que os princípios do teu evangelho sejam vivenciados, que haja renúncia, que possamos renunciar a nós mesmos para que a tua palavra viva em nós. Eu oro por esta casa, eu oro por esta casa que abriu a sua TV, que abriu o seu celular, o seu notebook, para acessar a escola bíblica durante este período. Abençoa, Deus, abençoa. Que seja a tua bênção nesta família. Que Satanás não alcance vantagem sobre eles. Que seja, de fato, uma família que viva os princípios da palavra e que consiga, de verdade, meu Deus, que esta família seja um pedacinho do céu na terra. Nós oramos e pedimos tua bênção sobre todos nós, final de ano, aqueles que estão viajando, aqueles que estão na casa dos parentes. Eu oro, meu Deus, para aqueles que ainda vão viajar, que possam ir em paz, que possam retornar em paz e que nós findemos 2025, iniciemos 2026, todas as famílias promessistas, todas as famílias que nos acompanham aqui, abençoadas em teu nome. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer pastor Rogério, pastor Alessio, né, mais uma vez. Agradecer meu irmão, minha irmã que está sempre aí nos acompanhando, né. É um privilégio para a gente, né, poder fazer parte desses estudos, fazer parte da vida de vocês de alguma maneira, né. E que 2026 seja um ano de muitas bênçãos, onde famílias sejam alcançadas por esse evangelho, né. Tudo que a gente aprendeu durante essas 13 lições aí, a gente possa colocar em prática e fortalecer cada dia mais as nossas igrejas e principalmente os nossos lares, né? Que Deus possa nos abençoar grandemente nesse
final de ano. Mas antes de sair, né, é interessante você compartilhar o nosso link, deixar o seu like lá no vídeo, se inscrever no canal TV Promessa RS e ativar o sininho para ser avisado de todas as nossas programações, né? E acredito que pessoas podem ser alcançadas através dessa nossa Escola Bíblica do Sul, né? E você pode fazer parte disso também nos ajudando, meu irmão. Fique com Deus, um ótimo 2026. Até logo.